Sabe aquela sensação de que, não importa o esforço, a dívida parece que sempre dá um jeito de voltar? Pois é, milhões de brasileiros estão presos nesse exato ciclo. Aqui, a gente vai usar dados para entender a fundo a raiz desse problema e, o que é mais importante, descobrir um caminho claro para quebrar essas correntes financeiras de uma vez por todas. Essa cena é super familiar, né? Filas enormes, muita negociação e aquela comemoração de finalmente limpar o nome. Esses feirões são um sucesso, parecem ser a solução definitiva para quem está no vermelho. Mas, na prática, a realidade é um pouquinho mais complicada. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão. Se o problema foi resolvido, por que tanta gente, em menos de um ano, se encontra exatamente na mesma situação, com o nome sujo de novo? É esse mistério que a gente vai desvendar juntos. Para desvendar isso, nosso roteiro está bem claro. A gente começa entendendo o ciclo, depois olha os dados de perto, identifica os grandes vilões do orçamento e, por fim, traça um plano prático para a liberdade financeira. Vamos lá? Bom, vamos para a primeira parte. O segredo para entender por que os feirões não funcionam no longo prazo é sacar que eles estão atacando o problema errado. Pensa numa iceberg. A dívida que a gente vê é só a pontinha, sabe? É o sintoma. A verdadeira doença, aquela parte gigante que fica debaixo d'água, é a falta de um plano de organização financeira. Limpar o nome sem mudar os hábitos é a mesma coisa que tratar a febre sem combater a infecção. A dívida vai voltar, é batata. Agora, vamos avançar um pouco e olhar os dados concretos. Essas estatísticas aqui de janeiro de 2026 funcionam como um raio-x da saúde financeira do país. E olha, o diagnóstico é bem preocupante. Dá uma olhada nesse número. A gente atingiu um recorde histórico. Quase 80% de todas as famílias no Brasil têm algum tipo de dívida. Isso mostra que o problema não é de uma pessoa ou outra, é sistêmico. E a situação aperta ainda mais para quem está na base da pirâmide. Para as famílias de menor renda, esse índice de endividamento sobe para 82,5%. É uma verdadeira asfixia financeira para quem mais precisa de um respiro. Para pensar no que isso significa. Em média, 30% de todo o esforço de um mês de trabalho vai direto para os bancos, só para cobrir juros e parcelas. É como se a cada 10 dias trabalhados, 3 fossem só para pagar dívida. É muita coisa. E para fechar esse diagnóstico, um dado que é bem alarmante. Para 1 em cada 5 famílias, mais da metade de tudo que se ganha já tem dono antes mesmo de cair na conta. Mal sobra dinheiro para as despesas mais básicas do dia a dia. Ok, com o diagnóstico em mãos, a gente precisa agora identificar os principais vilões que estão causando esse estrago todo. Afinal, de onde vêm essas dívidas? Aqui não tem muita surpresa, né? O grande campeão, presente em mais de 85% das dívidas, é ele, o cartão de crédito. Ele não é só o líder, ele domina completamente o jogo do endividamento. E a gente precisa entender o porquê. E aqui está o pulo do gato do problema. O cartão de crédito, que deveria ser uma ferramenta para facilitar compras planejadas, virou uma espécie de extensão do salário para cobrir o básico. Usar crédito para pagar conta de luz, supermercado, esse é o caminho mais rápido para uma bola de neve de juros que se torna impagável. Agora vamos mudar um pouco a nossa perspectiva. É fundamental entender que o custo de estar endividado vai muito, mas muito além do dinheiro. Essa frase é muito poderosa. Pagar juros altíssimos significa que horas, dias, meses do seu trabalho futuro já foram vendidos para o banco. Não é só uma questão de grana, entende? É uma questão de tempo de vida. É sobre a liberdade de poder usar esse tempo para realizar os próprios sonhos. Certo, o diagnóstico está claro. O cenário é difícil. Mas o mais importante é como sair disso. Agora, a gente vai focar na solução. Existe sim um caminho prático, estruturado, para reconquistar a liberdade financeira. A solução se baseia em 3 pilares que não dá para negociar. Primeiro, assumir o controle, dominar o fluxo de caixa. Segundo, construir uma muralha, uma blindagem contra imprevistos. E terceiro, jogar de forma inteligente, usando estratégia para aniquilar a dívida. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar é a base de tudo. É preciso ter um mapa detalhado das finanças. Sem saber para onde cada real está indo, é simplesmente impossível tomar o controle da vida financeira. Esse é o passo zero para qualquer tipo de mudança. O segundo pilar é a blindagem financeira. Pensa num pneu que fura
ou numa despesa médica que não estava nos planos. Sem uma reserva de emergência, esses pequenos inconvenientes viram novas dívidas no cartão de crédito. E aí todo aquele ciclo vicioso recomeça. Essa reserva é o que impede que isso aconteça. E, finalmente, a inteligência estratégica. O erro mais comum é renegociar a dívida só para liberar limite e voltar a consumir. A jogada inteligente é completamente diferente. É buscar um crédito com juros mais baixos. Um empréstimo pessoal, por exemplo, tem taxas muito menores que as do rotativo do cartão, com um único objetivo: quitar aquela dívida mais cara e se livrar dela para sempre. E para fechar, fica essa reflexão. O objetivo final de toda essa jornada não é só pagar dívidas, é virar o jogo, parar de enriquecer os bancos com juros e começar a construir o próprio patrimônio. A pergunta que fica no ar é: de que lado do jogo cada um de nós escolhe estar?